Olá, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao canal Cinemando. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a colocar fogo nas coisas. Vocês vão aprender hoje a fazer um fogo no After Effects. Pra você estar colocando fogo em que você quiser, ou em algum objeto, ou simplesmente para colocar em alguma cena, né? Hoje a gente vai aprender a fazer o fogo em si, né? Não vai ser aqueles tutorialzinhos básicos. Você deve estar pensando, né, Arthur, você vai ensinar a colocar aqueles estoquezinhos de imagem, de vídeo de fundo. Isso é para iniciante, cara. Isso aí é para iniciante. Hoje eu vou ensinar vocês mesmo a fazer o fogo, né? A produzi-lo inteiramente no After Effects sem utilizar nenhum plugin externo, né? Tudo que a gente vai utilizar é dentro do After Effects mesmo, sem precisar instalar nada, né? A gente vai simular esse fogo usando alguns efeitos e algumas máscaras, coisa simples, tá? É muito simples mesmo de fazer e que dá um resultado, como vocês podem ver, muito orgânico, né? A gente vai estar utilizando algumas coisas que só adicionaram no After Effects CC, né? Então se você tem o After Effects para baixo, você vai conseguir fazer, mas não vai ficar com o resultado tão igual, porque a gente vai usar algumas opções que só foram adicionadas no After Effects CC. Mas eu espero que vocês gostem. Esse efeito eu acho muito bacana, porque você pode colocar o fogo no que você quiser. Por exemplo, eu tenho esse spinner aqui, eu quero que ele pegue fogo. Ele pega fogo, então você pode fazer o que você quiser com ele, certo? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Antes de tudo, galera, antes de vocês começarem a assistir o vídeo e tudo, eu queria falar com vocês sobre introduções, vinhetas. Bom, se você está precisando de uma introdução, uma vinheta para o seu canal ou para a sua empresa, bom, eu produzo essas introduções, vinhetas. Eu vou passar um videozinho que eu sempre passo aí, assista aí com algumas das introduções dos trabalhos que eu fiz. Bom, se você estiver interessado, você precisar para seus vídeos e tudo, manda um e-mail para mim que tá aí na descrição, ou fale comigo no Facebook do canal, tá? Muita gente vai falar comigo no Facebook pessoal, não. Fale no Facebook do canal que tá aí na descrição. Lá a gente conversa sobre preço, tudo certinho. Eu também edito vídeos, então se você tá precisando de um vídeo um pouco melhor editado, ou simplesmente você quer editar um certo vídeo, você pode mandar mensagem lá, a gente conversa sobre preços e tudo certinho, ok? Então vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem e vamos lá! Bom, galera, aqui agora no After Effects pra gente estar aprendendo a fazer o nosso efeito. Bom, eu tô aqui com um dos 3 projetos que eu fiz, que vocês viram no começo do vídeo. Eu tô com o último aqui, que eu botei fogo no spinner. Bom, eu vou ensinar hoje vocês a fazer apenas o fogo, tá? Aí os efeitos extras que eu adicionei, que eu vou até mostrar pra vocês, ó. Vocês podem ver aqui que ele começa a pegar fogo, né? Deixa eu ver aqui. Aqui ele começa a pegar fogo. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui eu tenho alguns outros efeitos diferentes, né? Eu tenho o fogo em si, que é esse aqui. Aí aqui mesmo eu adicionei partículas, uma iluminaçãozinha porque geralmente o fogo ele emite luz, né? E também uma distorção. Você pode ver aqui que tem a distorção como se fosse o calor, né? O calor distorcendo a imagem, né? O que acontece? Isso acontece real. Então, para dar uma coisa mais real. Mas hoje a gente vai aprender a fazer apenas o fogo, tá? Apenas esse fogo aqui. Bom, como eu falei pra vocês, a gente não vai utilizar nenhum preset, nada. Vamos utilizar apenas coisas dentro do After Effects. Nenhum plugin externo, nem nada a gente vai estar utilizando. Mas então vamos lá. Vou aqui importar uma imagem, tá? Que eu coloquei num vídeo, eu fiz um track e tudo. Bom, nesse vídeo eu não vou ensinar vocês a fazer isso, tá? Eu vou apenas ensinar vocês a fazer um fogo, né? E se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso estar ensinando a vocês estarem fazendo um track e como que eu fiz para animar tudo. Mas hoje a gente vai estar aprendendo a fazer só o fogo, aí você coloca onde você quiser, né? Eu vou importar aqui uma imagem qualquer. Bom, eu vou criar aqui uma composição, 1920-1080, tá? Padrão. E eu vou importar uma imagem. Bom, eu vou importar essa flecha, sei lá, eu peguei uma imagem qualquer aqui e eu vou colocar fogo na ponta dela. Então vamos lá. Bom, primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês vão vir aqui, tá? Vão clicar do lado direito, vem aqui em New
Solid. Aqui vai ser o nosso fogo, né? Aqui que vai se formar o fogo. Então aqui eu vou colocar o nome de fogo. Nesse sólido, vou colocar make comp size, tá? Pra deixar do tamanho. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar a cor dele branca, tá? Eu vou deixar a cor dele branca mesmo. E eu vou dar um OK. Vou pegar, vou colocar ele embaixo da nossa flecha. Pode você ter colocado o seu sólido embaixo da sua imagem que você queira botar o fogo. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, selecionar o seu sólido branco, tá? Que é um fogo. E você vai usar no Pen Tool, você vai masquear com o sólido selecionado aonde você quer que pegue fogo da sua imagem ou do seu vídeo, tá? No meu caso aqui é a ponta desta flecha, tá? Vou só ajeitar um pouco a máscara. Não precisa ser uma máscara muito bem feita, pode ser uma coisa um pouco mais grossa, tá? Porque como é um fogo, né, ele não fica certinho num lugar só, então você pode deixar como eu fiz aqui, um pouco mais grosso e tudo, ó. Tá vendo? Eu fiz isso aqui. Agora o que eu vou fazer? Vamos começar aqui aplicando os efeitos e tudo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na máscara, né, só se selecionar aqui, apertar F, que vai aparecer aqui, ó, Mask Feather, tá? Que é a suavização, tá? Que é a suavização da nossa máscara. Eu vou colocar aqui mais ou menos 5 pixels, tá? Porque não precisa ser uma coisa muito suave, tá? Vou colocar aqui 5 pixels. E agora a gente vai aplicar alguns efeitos aqui. Bom, antes de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a nossa máscara. Você pode ver que eu deixei uma ponta aqui, tá? Eu deixei essa ponta para quê? A gente vai pegar ela e vai puxar ela bastante para cima, tá? Por quê? Ela vai ser o nosso fogo, né? Vai ser a nossa labareda de fogo. Por exemplo, essa parte aqui, ó, tá vendo? Então essa foi a parte que eu puxei para cima. E eu vou adicionar dois pontos aqui, né? E dar uma largadinha assim, ó. Tá vendo? Porque ele começar e tal. Então aqui eu vou dar o formato da minha chama, né? Então aí você faz o formato da chama que você quiser e tudo. Eu vou deixar ela mais ou menos assim. Então você pode ver que isso aqui que vai ser o meu fogo. Bom, agora o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em Effects Control da minha... A gente vai trabalhar agora inteiramente nesse sólido branco que a gente criou, tá? Então eu vou pegar até essa imagem, eu vou sumir com ela, que a gente não vai precisar dela agora. Tá? Então eu vou trabalhar inteiramente ela aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no Effects e Presets e eu vou pegar um efeito que chama Liquify, ok? Esse efeito aqui. E esse efeito, o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai selecionar a nossa ferramenta, que é essa ferramenta aqui, ó. Tá vendo? Que é a ferramenta... Primeira opção aqui. Vamos vir aqui em Warp to Options e eu vou aumentar o tamanho dela bastante, tá? Bastante aqui. Você vai puxar ele para baixo. Tá, ó. Você pode ver o que ele fez. Ele meio que encolheu a nossa chama. E agora o que acontece? A gente tem essa opção aqui, ó, Distortion Percentage, que seria a porcentagem de distorção. E se a gente zerar, né, se a gente zerar ela aqui, acontece que ele vai voltar ao normal. E se a gente deixar 100, vai ser o que a gente fez. E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui uma expression, tá? Uma expressão para falar para ela ficar aumentando e diminuindo, tá? Então a gente vai adicionar uma expressão para isso. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no nosso Distortion Percentage, segurar Alt e clicar nesse reloginho aqui, segurando o Alt. E você pode ver que o número vai ficar vermelho e aqui embaixo vai abrir uma caixa de diálogo para a gente poder estar escrevendo. Aqui então a gente vai escrever a expressão que é wiggle, abre parênteses, 7,50. Bom, vamos entender o que é isso aqui. Bom, primeiramente é o wiggle. O que é o wiggle? O wiggle é o nome, um comando da expressão. Quer dizer que ele vai mexer, né? Ele vai variar entre dois valores. E depois a gente coloca os dois valores que ele vai variar. No caso, ele vai variar de 7 a 50. Né? Então você pode ver aqui, ó. O que acontece? Deixa eu dar um run preview para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ele vai ficar abaixando e levantando de 7 a 50. Bom, após a gente ter aplicado esse efeito, eu vou aplicar um Fast Blur. Então eu vim aqui, digitar Fast Blur, aplicar um Fast Blur aqui. E este Fast Blur, eu vou aumentar ele, né, obviamente. E aqui eu vou fazer uma coisa que só vai ter a partir do CC, tá? Mas isso não é uma coisa necessária para você fazer, mas eu vou fazer porque eu acho que fica melhor. A partir do CC que ele vai funcionar isso. O que a gente vai fazer? Vamos selecionando a nossa camada fogo, eu vou criar uma máscara, mais ou menos, aqui ó, se eu habilitar a nossa flecha, mais ou menos ele vai pegar a parte do objeto, tá? A máscara do objeto, não vai pegar
a parte da chama, tá? Vai pegar a parte onde o objeto está pegando fogo apenas. Ok, eu vou aumentar o feather bastante, tá? Deixar bem suave mesmo, tá vendo? E o que eu vou fazer? Posso diminuir um pouco, foi muito. Eu vou vir aqui, ó, dar um duplo clique aqui no Fast Blur, tá? Duplo clique aqui e ele vai habilitar as opções do Fast Blur aqui no nosso sólido. Aqui nesse Fast Blur eu vou habilitar aqui a opção Composition Options, tá vendo? E essa opção aqui eu vou clicar no maisinho. O que acontece? Aqui ele vai dar um Mask Reference, que é uma máscara referência. Aqui eu vou colocar Mask 2, que foi a segunda máscara que a gente criou. O que acontece? Tudo que tiver dentro dessa máscara 2 que a gente criou, o efeito não vai se aplicar. Então, uma coisa que eu acho muito legal, na verdade, tudo que estiver dentro, o efeito vai se aplicar, né? Então, o efeito vai se aplicar apenas aqui, né? Então, apenas aqui ele vai ficar borrado e em cima não. Depois que eu vou fazer, eu vou pegar esse Fast Blur de novo, vou duplicar ele, porém, essa máscara aqui, desse segundo Fast Blur, eu vou clicar em menos, que eu não quero essa máscara, eu quero que ele aplique no objeto inteiro. Porém, eu vou diminuir um pouco, né? Eu vou botar aqui mais ou menos uns 10. E daí ele ficou assim, certo? Ele vai ficar assim o nosso efeito. Aqui que ele só aplica embaixo e aqui no efeito inteiro. Agora o que a gente vai fazer? Vamos começar, né, a dar a cara de fogo para o nosso efeito. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Vamos lá. Vamos vir aqui. Vou criar um novo sólido novamente. E aqui eu vou dar um nome de Bump. Pode ser de textura. Eu vou dar um nome aqui de textura. Essa textura eu vou criar sólido e eu vou adicionar aqui o efeito Fractal Noise, tá em cima desse sólido aqui. Bom, aqui agora a gente vai criar a textura do fogo, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Transform, em Scale, eu vou desmarcar o Uniform Scaling e o Scaling High, que é a altura, né, que é verticalmente, eu vou aumentar, tá? Não precisa ser tanto quanto eu tinha aumentado, mas ó, eu vou aumentar e eu vou deixar mais ou menos assim, ok? E outra coisa que eu vou fazer, eu posso aumentar um pouquinho o contraste, não precisa ser muito, ok? Eu vou adicionar aqui agora também um Turbulence Displays, certo? E eu posso diminuir isso aqui um pouco, diminuir aqui também bastante o size, posso deixar aqui com 15, o size posso aumentar um pouquinho e aumentar o complexity, a complexidade para uns 2. Bom, agora o que a gente vai ter que fazer? Vamos animar essa textura. A gente vai criar outra expressão. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui no Fractal Noise, vou vir aqui em Offset Turbulence, que é o movimento desse Turbulence, tá vendo? Eu vou segurar o Alt, clicar aqui em Offset Turbulence de novo e eu vou criar uma outra opção, outra expressão. Essa expressão agora ela vai ser o seguinte, vai abrir conchete 0, ok? 0, escrever time vezes 1800. Fecha conchete e dá um OK. E agora vocês vão ver o seguinte, ó. Toda vez que eu andar com o meu tempo aqui, a minha textura ela vai subir. Vamos entender essa expressão então. Bom, você pode ver que eu escrevi aqui a expressão, eu abri o conchete, digitei 0, e um outro coisa. Por quê? O nosso Turbulence ele tem dois parâmetros, o X e o Y. Então, que é esse aqui, X, e esse aqui que é Y. Então, quando a gente separa por vírgula, o do lado esquerdo vai ser o da esquerda, no Turbulence Displays, que no caso é o X, e o da direita é o da direita, que no caso é o Y. O que aconteceu? Aqui eu coloquei que eu quero que o meu X fique em 0, então ele vai ficar parado, e o meu Y, o que acontece? Esse time é o seguinte, a cada segundo que eu andar, o meu valor vai ser multiplicado por 800. Tá, então ele vai pegar o tempo da minha composição e vai pegar cada um segundo, vai andar 1800. Então se eu vim aqui, ó, você pode ver que aqui está 0, porque eu estou em 0 aqui. Então, 0, qualquer número vezes 0, 0. Se eu vim aqui em 1, vocês vão ver que aqui vai estar 1800. E uma outra coisa que a gente tem que fazer é vir aqui no nosso Turbulence Displays, vir aqui em Offset, segurar o Alt, ok? Ele vai criar novamente pra gente escrever uma expressão, só que em vez de eu escrever a mesma expressão que eu escrevi em cima, que eu escrevi no outro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse caracolzinho aqui, ó, e eu vou até o Fractal Noise, vou abrir ele aqui, vou até o Fractal Noise e eu vou linkar ele aqui. Então ele vai fazer a mesma coisa que o nosso Fractal Noise, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz ali, ele vai fazer no nosso Turbulence Displays. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um Displace Map. Esse Displace Map, o que ele faz? Tudo que for preto e branco, ele vai se distorcer. E o que for cinza, ele não vai se distorcer. Bom, para que a gente tem que saber disso?
Porque é o seguinte, quando a gente pegar nossa flash, eu quero que o fogo, né, ele mexa apenas a parte da chama. Não quero que a parte onde esteja pegando fogo, ele mexa muito. Por quê? Quando você bota fogo em alguma coisa, geralmente o que está pegando fogo não mexe muito e a chama que ele sai, mexe. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai criar aqui um sólido cinza, ok? Que a gente não quer que o Displacement Map funcione, certo? E eu vou criar uma máscara, ela inteira, tá? Apenas nessa parte aqui, tá? Então eu vou criar uma máscara, uma máscara, apenas na parte que eu não quero que pegue, né? Apenas nessa parte aqui, ó, tá vendo? E vou apertar F na máscara aqui do sólido e eu vou criar um feather, né? Criar uma suavização. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui e eu vou pegar a textura e esse cinza e eu vou criar uma Pre-Compose, tá? Eu vou dar o nome dele de Bump. Bom, após ter feito isso, eu vou voltar para nossa composição principal aqui e eu vou pegar o fogo, adicionar um Displacement Map, que eu falei para vocês. Displacement Map aqui, dentro do fogo. Posso deixar a nossa camada Bump, né, nossa Pre-Comp Bump, sem aparecer. Vou vir aqui no nosso Displacement Map. Eu vou colocar o valor aqui, Max Vertical 0. E o horizontal eu vou aumentar, deixar 100 e pouco. E aqui em Displacement Map Layer, eu vou mudar de fogo para Bump. Então o que acontece? Ele vai pegar aquela nossa textura que a gente fez e transformar ela e vai usar ela como o mapa de displace, tá? E aqui a gente, como eu falei para vocês, aqui é o efeito, ó. Aqui é o efeito de fogo. Como eu disse, né, o que é cinza ele não aparece, ó, tá vendo aqui que tá cinza, ele não tá pegando. Se eu sumir com isso aqui, ó, você vai ver que ele vai pegar fogo em tudo, tá vendo? E a gente não quer isso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco mais a suavização, tá? Não precisa ser tão... Aí, ó. E aqui a gente já tem o começo do nosso fogo. Tá vendo que já tá dando a cara de fogo, né? Tá vendo aqui que já começou a dar a nossa carinha de fogo e tal. O que eu vou fazer também? Vou vir aqui agora, vou no nosso fogo, vou adicionar um Fractal Noise nele. E agora a gente vai começar a dar textura no nosso fogo. Vou vir aqui, Fractal Noise, e eu vou adicionar uma textura aqui. A gente vai fazer uma textura muito parecida com que a gente fez no Bump, certo? Vou vir aqui em Transform, Uniform Scale, vou desmarcar, Scale... high, que é o vertical, eu vou aumentar, né, para ele ficar bem esticado, e eu vou animar ele do mesmo jeito. Eu vou aqui em Offset Turbulence e eu vou adicionar a mesma expressão, tá? 1800, que aí a textura também vai subir. Bom, outra coisa que eu vou fazer agora é o seguinte, o nosso fogo, se eu vir aqui, ó, você pode ver o que acontece. O fogo ele não é inteiramente... ele não é apenas uma parte. Tem horas que acontece? Ele fica com os buracos, né? Porque uma chama sai, como vocês podem ver aqui, ó. Uma chama sai e a outra fica, como se estivesse expelindo. A gente vai dar esse efeito para ficar mais orgânico ainda. O que a gente vai fazer? Vamos clicar do lado direito, vir em New Solid. Esse sólido aqui, eu vou dar o nome dele de Fairy Texture. Vou adicionar um Fractal Noise nele também. Em vez de dar um Uniform Scale, eu vou pegar e eu vou aumentar ele. Tá? Dar uma aumentada. Vou vir aqui em contraste e aumentar o contraste dele, tá? Não precisa, pode ser assim, e eu vou diminuir um pouquinho, eu vou aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho o brightness. Eu não quero que fique muitas cores brancas assim, tá? Então eu vou tirar um pouco do contraste para elas ficarem mais acinzentadas, porque a textura, quando a gente for colocar a cor na textura, o branco não pega muito bem. Então eu gosto de deixar ele menos branco possível, só que com bastante preto, tá? Então posso diminuir um pouquinho o bright, porque esse preto é o que vai dar aquele espaçamento. Outra coisa que eu vou fazer também é adicionar um Fast Blur aqui, aumentar um pouquinho, duplicar esse Fast Blur, colocar ele verticalmente e também dar uma aumentada. Ok? E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui agora, eu vou colocar a opção de mesclagem dele aqui em Multiply. Tá, vou colocar ele aqui em Multiply. O que acontece? Eu quero ele só na parte da chama do fogo. Então eu vou vir aqui adicionar uma máscara aqui também, tá? Uma máscara mais ou menos aqui, tá vendo? Mais ou menos no mesmo lugar que eu falei, né? E vou dar uma suavizazinha, vou suavizá-lo. E outra coisa, uma dica que eu dou pra vocês também é vir aqui no Fractal Noise e aqui em Blending Mode, tá vendo que tá normal. Se você colocar None, ele se mistura melhor com a máscara, né? Então eu vou vir aqui no fogo e eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Até colocar no full aqui. Se eu vir aqui em Fractal Noise e colocar ele em Blending, o Blending Mode aqui em None, você pode ver que ele se mistura muito melhor com a textura, tá? Com a máscara, me desculpem. Coloque None nesse aqui e nesse aqui também. Só que o que acontece? Eu coloquei Multiply aqui, só que eu quero que o meu... Esse Fire Texture que eu criei, eu quero que
ele se aplique apenas aqui. Então ele não está se aplicando, ele está se aplicando em tudo, porque é o seguinte, eu tô com uma transparência. Para eu tirar essa transparência, é muito simples. Eu vou vir aqui, criar um novo Adjustment Layer. Aqui eu vou colocar o nome de Background, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um efeito nele chamado Solid Composite, que vai deixar minha composição sólida, tá? Então não vai ter transparência. E eu vou colocar ele aqui em preto, certo? Vou colocar ele embaixo de tudo. E vocês podem ver que quando eu coloco ele embaixo do meu File Texture, ele aplica a textura, uma Multiply, apenas ali. Tá vendo? Então, o nosso efeito, ó, como que acontece ele sem e com. Mas então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui em Offset Turbulence, eu vou adicionar a mesma expressão, tá? Conchete, vírgula, time vezes 1800. A mesma expressão para esse Fractal Noise ele se mexer também, tá? Conforme o fogo. E aqui, ó, você pode controlar também alguma pattern que você queira, tá? Você pode mexer aqui e tal. E aqui a gente já está começando, ó, a dar cara de fogo pro nosso... porque a gente quer mesmo, né? Então você pode ver aqui que já está começando a dar o fogo saindo. O que acontece? Antes de continuar, eu queria falar, se você quiser diminuir ou aumentar a velocidade desse fogo, é só que em vez de 1800, você colocar 500, quanto mais você abaixar, mais devagar vai ficar, e quanto mais rápido, né, de todos no caso. Eu estou colocando 1800 em todos, mas se você colocar, por exemplo, 500 em todos, ele vai ficar mais devagar. Bom, após ter feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou dar uma pré-comp em todos os elementos do nosso fogo, né? Então aqui a gente vai ter apenas o nosso fogo, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, certo? Vou vir em Adjustment Layer, certo? Esse Adjustment Layer aqui, que é o nosso Solid, eu vou colocar ele embaixo do fogo, vou dar o nome dele de Background, certo? E esse Adjustment Layer, eu vou colocar ele em cima do fogo, eu quero que só o fogo seja atingido por esse Adjustment Layer. E aqui, eu vou colocar aqui um Turbulence Displace nele, ok? Turbulence Displace. Vou dar uma diminuída no amount, colocar uns 26, no size também pode diminuir um pouco. E eu vou animar o offset com a mesma expressão, tá? O que acontece? Ele vai dar uma deformada horizontalmente, tá vendo? Ele vai dar como se estivesse ventando no fogo, né? Quando você dá uma sopradinha, ele dá aquela mexida. Basicamente, o nosso fogo tá feito, certo? Então aqui ele já tá feito. Vou colocar ele aqui em cima do nosso... E o que acontece? Como a gente adicionou esse background preto, quando a gente colocar ele em cima do que a gente quer, ele não vai aparecer o nosso objeto de baixo. A gente vai ter que vir aqui em Mode, que é o modo de mesclagem, e colocar ele aqui em Screen ou Add. Você escolhe qual dos dois, um vai ficar mais forte e o outro não tão forte, tá? Então você escolhe, eu vou colocar em Add, tá? Mas ele dá uma diferençazinha, então... escolhe um dos dois que for melhor para o seu vídeo ali e composição. E o que acontece? Aqui agora a gente vai adicionar o nosso Color Correction. O Color Correction eu vou adicionar ele na pré-comp, eu não vou adicionar ele aqui dentro. Ok? Então aqui na pré-comp eu vou adicionar ele aqui. Vou fazer uma coloração bem básica. Eu vou adicionar aqui primeiro um Tritone para adicionar uma cor e aqui eu vou colocar a cor de fogo, tá? Eu vou colocar um alaranjado, mas também mais amarelado. Então aí depende do fogo que você quer. Tem fogo azul também, então você pode fazer um fogo azul. Mas eu vou fazer um meio alaranjado. Outra coisa que eu vou adicionar é vir aqui em Curves e eu vou fazer uma curva aqui, ó, puxar ele um pouco para cá e realçar bastante os highlights. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no Red e vou puxar ele um pouquinho para o vermelho. Para dar uma coloraçãozinha vermelha, tá? Posso tirar um pouco das sombras. No RGB eu posso dar uma puxadinha mais para cima. Bom, beleza, já está começando a ficar com uma cara de fogo. E agora, por fim, eu vou vir aqui e adicionar um glow. Adicionar um glow aqui e vou aumentar o radius para, tá vendo, dar essa despejada. Aí aqui você vai dando uma arrumada no como você quer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou duplicar esse curves, só que eu vou jogar ele em cima do tritone, em cima de tudo, tá? Só que eu vou resetá-lo, tá? E eu vou puxar isso aqui um pouco para baixo, as sombras, para tirar um pouco dele, tá vendo? Eu vou tirar um pouco e eu vou pegar as highlights que aqui em cima eu vou dar uma aumentada. Vocês podem ver, ó, que ele já está começando a dar a cara de fogo, ó. Outra coisa que é o seguinte, você pode ver que ele está pegando bastante fogo aqui na ponta. Eu posso tirar isso um pouco. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa imagem, vou colar ela aqui no Flame, só para fazer o seguinte, eu vou vir aqui sem nada selecionado, tá vendo? Eu vou clicar aqui no espaço vazio, nada vai ficar selecionado. Eu vou vir aqui e na Pen Tool e eu vou criar um shape layer
mais ou menos aqui, ó, na nossa flecha. Tá vendo? O shape layer mais ou menos aqui na nossa flecha. E eu vou pegar o stroke, eu vou tirar, eu não quero stroke, e ele vai ficar desse jeito. Vou vir aqui adicionar um fast blur aqui na nossa flecha, eu vou dar uma, tipo, pra dar uma suavizada, tá vendo? Dar uma suavizada. E o que que acontece? Quanto mais preto for, vou vir aqui no transparency, ó, quando a opacidade estiver em 100, o que que acontece? A nossa flecha ela não vai estar sendo atingida pelo fogo. E quando ela estiver em 0, ela vai estar inteiramente sendo atingida pelo fogo. Tá vendo? Eu posso, peraí que eu vou sumir com isso aqui. Opa, vou sumir com isso. Ela vai estar sendo inteiramente atingida pelo fogo. Então o que acontece? Eu vou deixar um meio termo aqui, ó, não precisa ser muito, mais ou menos em 50%. Que acontece? Vai parecer que tá pegando fogo, só que ela ainda vai aparecer bastante. Posso dar uma diminuída ainda, tá muito aqui. Posso deixar uns 30%. Tá vendo então? Olha a diferença, ó, de 0, 100%, fica lisa, limpa, e uns 30%. Tá vendo? Uns 30% que ele dá uma parecida. O que eu vou fazer também? Eu acho que esse curves aqui, eu puxei muito ele pra cá. Então posso subir um pouco que ele vai aparecer mais fogo. Aí o que acontece? Eu aconselho vocês a usarem esse tipo aqui que eu fiz aqui de color correction. Porém, você pode usar o seu método. Eu não sei se você tem um método para fazer um color correction bacana e tal. Eu gosto de fazer esse. Agora você pode fazer um outro tipo, né? Bom, uma coisa que eu tinha esquecido de falar para vocês é o seguinte. Aqui no Adjustment Layer do Turbulence Displays que a gente adicionou, você vai vir aqui nele e criar uma máscara. O seguinte, uma máscara que vai tirar ele dessa parte aqui, tá? Então a gente vai criar uma máscara, ó, aqui, certo? E essa máscara tem que ser em Subtract, porque a gente não quer que ele mexa nessa parte de baixo, apenas aqui em cima, ok? Então é legal você colocar isso, né? E lógico, aumentar um pouco a suavização, tá? Porque ele não vai pegar o Turbulence, ele vai pegar o Turbulence só em cima, né? Você pode ver que ele vai pegar só aqui em cima, para não pegar na base, para a base do fogo ela não sair daqui, ok? Eu tinha esquecido de falar isso, mas é só isso e depois aqui está o efeito, né? Eu vou dar um Run Preview para mostrar para vocês. Então aqui agora está o nosso efeito, ó, tá vendo o fogo? Como eu falei para vocês, se vocês quiserem deixar ele mais devagar, é só naquele 1800 que eu adicionei em todos, você colocar ele mais devagar, por exemplo 800, 1500, aí vai de como você quer. Aqui eu fiz um fogo bem rápido, vocês podem ver, mas aí você coloca, qual você quiser, né? Um tamanho que você queira. Bom, esse tutorial foi como ensinar apenas o fogo. Eu posso ensinar para vocês como dar mais uma cara, como por exemplo, dar uma melhorada, colocar uma iluminação que lembre fogo, colocar umas partículas. Isso a gente vai aprender nos tutoriais pra frente, se vocês quiserem. Então deixa nos comentários aí, se vocês querem que eu traga mais uma série, mais um vídeo da série de fogo aqui, para eu mostrar mais como deixar o ambiente mais realista com o fogo, que eu posso estar trazendo para vocês também, ok? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like e também comentar o que você achou dos vídeos, algum tutorial que você queira também. Também não se esqueça de se inscrever no canal para estar recebendo mais vídeos, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!